Então vamos lá. Essa vai ser a nossa aula sobre revisão e na nossa aula a gente vai resolver todas as atividades, não todas, todas que a gente conseguir com o tempo que a gente tem, que foram passadas durante o curso e a gente também vai revisar todo o conteúdo. Então vamos começar da atividade 1. Lembrando que quem não tiver enviado pode se basear na atividade aqui para poder enviar, tá? Primeiro, eu vou criar uma pasta no meu computador para poder armazenar tudo isso. E tudo isso daqui eu vou, no final da aula, eu vou rever com vocês como que a gente posta uma página no GitHub e vou compartilhar o GitHub com vocês. Vou criar uma pasta qualquer, aula, revisão, médio. Beleza. Vou criar aqui o arquivo atividade1.html. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Vocês podem me pedir para falar um pouco mais devagar, que eu vou um pouco mais devagar para vocês conseguirem acompanhar. Beleza. A primeira pergunta da atividade era para que serve a tag body. A tag body é a tag que define o corpo das nossas páginas no HTML. Dentro da tag body, tem outras tags do HTML que vai definir tudo que vai ser visível na minha página. A tag head é a tag que a gente deixa as configurações do nosso site, estilizações, metadados e etc. A tag A, ela é uma tag que a gente chama ela de tag âncora. Nela, a gente coloca um link e esse link pode apontar para alguma parte do meu site ou para alguma outra página ou uma página que eu criei. Nessa atividade, é uma atividade de introdução. A ideia dela é que a gente construa uma página HTML usando as tags básicas. A tag P, a tag A, tag MG, tag H1, H2, Strong e Mark. Eu já criei a minha pasta no Visual Studio Code e eu vou criar o escopo inicial do meu HTML. Eu tinha ensinado para vocês que um atalho do Visual Studio Code era digitar HTML, aí que tem HTML 2.5. Se eu clicar nele, ele constrói a página completa para mim. Eu vou só apagar essas duas tags aqui, porque são tags que não são muito importantes. Lembrando, a tag doctype é a tag que define que isso é uma página HTML. O navegador entende que é um HTML devido a essa tag. Aqui no Lang eu vou botar pt-br, que significa que a linguagem da minha página é português brasileiro. Não precisa se preocupar muito com isso, tá? Porque a gente não cobra assim a teoria e o Visual Studio Code ele já deixa pronto para vocês. A tag metacarset, aqui eu estou definindo os caracteres que a gente vai usar, que são todos os caracteres UTF-8, que vai incluir caractere de cedilha, acentuação e etc. A tag title é a tag que define o título da minha página. Eu vou abrir aqui com o Live Server, só para vocês irem vendo a diferença, né? Até então ela chama Document, vou chamar ela aqui de atividade 1. Aí aqui, o título da minha página mudou, atividade 1. Então agora vamos ir adicionando devagar todas as tags que pede no exercício. Primeiro, o exercício pediu para a gente adicionar dessas tags, né, para construir uma página que fale um pouco sobre você. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou fazer uma página falando
sobre eu ou sobre alguém. Eu vou só dando exemplo de como utilizar essas tags. Vou começar com a tag de título, que é o H1. H1 é o título que possui maior prioridade da minha página. Eu posso utilizar tags do H1 até o H6. O título H1 é o que tem a maior prioridade. O título H6 é o que tem menor prioridade. Aí eu posso colocar de acordo com a minha necessidade de títulos na minha página. Como título aqui eu vou colocar atividade 1. Aí apareceu aqui para mim o meu título. Vou colocar um segundo título. Aí, título aqui eu vou colocar essa é a utilização das tags da atividade 1. Beleza. O título H1 é um título maior porque ele possui maior prioridade e o H2 é menor porque ele possui menor prioridade. Depois, a atividade também pede para a gente usar uma tag de parágrafo. A tag de parágrafo é a tag P. Nessa tag, eu posso digitar qualquer parágrafo. Lembrando também que as tags de parágrafo, eu posso ter várias no meu site, eu posso ter várias tags de H2. Tag de H1, eu posso ter várias também, mas o ideal é que eu tenha só uma. Se vocês construírem um site nas atividades e enviarem com mais de uma tag H1, não tem problema. A gente não vai ser muito rigoroso quanto a isso não, mas se vocês estiverem construindo um site para vender para alguém e tal, utilizem só uma tag H1. Depois, vamos exemplificar aqui também a tag de strong. A tag de strong é uma tag para deixar uma palavra com uma ênfase, colocar um negrito nela. Eu vou colocar em ênfase, por exemplo, a palavra parágrafo. Então, eu vou iniciar uma tag aqui, que é a tag strong, e vou dar um enter. Vou fechar a tag. Meu Visual Studio Code, ele autocompletou para mim e criou a tag de fechamento. Eu vou só recortar ela aqui para mim e colocar depois da palavra parágrafo. Se eu salvar, aqui a palavra parágrafo vai ficar em negrito para mim. Por quê? Porque eu coloquei a tag strong. E se eu quisesse, por exemplo, marcar determinado trecho do meu título como se eu estivesse passando um marca-texto. Eu vou aqui, por exemplo, utilizar essa marcação com a tag mark e eu vou marcar a palavra tag. Então, basta digitar mark. Eu vou abrir a tag mark antes do conteúdo que eu quero marcar e fechar a tag mark depois do conteúdo que eu quero que esteja marcado. Assim, a gente já viu a tag H1, H2, a tag P, a tag mark e a tag strong. Vai faltar para a gente aprender a importar imagens. Eu vou vir aqui e vou adicionar uma tag de img. Para que eu consiga carregar uma imagem, eu preciso informar um atributo que vai possuir o link da imagem. Então, eu vou digitar aqui src, que é o atributo referente ao link da minha imagem, e vou pegar uma imagem qualquer no Google. Vou pegar, por exemplo, essa do pássaro. O Google carregou a imagem para mim, tá? Vou clicar nela e vou clicar em copiar link de imagem. Como que eu vou saber se esse é o link correto? Eu posso clicar aqui para abrir uma nova guia e colar o link no navegador. Se a imagem abrir corretamente, esse é o link que eu preciso. Então, eu posso simplesmente colar o link que o meu site vai conseguir carregar a minha imagem. Eu posso adicionar também um atributo que chama ALT, que é uma legenda que ela fica sobre a minha imagem. Quando o meu usuário ele for deficiente visual e não conseguir ver as imagens, entender o que está ali, eu posso colocar aqui uma legenda, por exemplo, imagem de um pássaro. Se ele estiver usando algum programa para ler uma página HTML,
Quando ele chegar nessa imagem, ele vai falar para o meu usuário que é a imagem de um pássaro. E é para isso que a gente precisa usar a tag de ALT. Se eu vir aqui na minha página, vai ter o meu título 1, meu título 2, um parágrafo e uma imagem. Agora vai faltar para a gente um link, que é o que pedia na atividade. Então, vou adicionar aqui a tag A e vou pegar um link qualquer da internet. Vou pegar o site do Enxurrada de Bits. Peguei o site, vou copiar o link do meu site. Na tag a gente precisa passar o atributo href para informar qual que é o link. Eu vou copiar aqui o link que eu copiei, tá? O link que eu copiei da barra de navegação. Se eu for no meu site, não vai aparecer o link. Por quê? Porque a tag A é uma tag que tem abertura e fechamento. E aqui dentro das tags de abertura e fechamento, eu vou colocar o que eu quero que apareça para o meu usuário. Vou colocar aqui, por exemplo, acesse o site do Enxurrada de Bits. Se eu salvar, meu link vai aparecer aqui para o meu usuário e ele vai conseguir enxergar. Ele vai conseguir ser movido para a página do usuário a partir do momento que ele clicar no meu link. E assim a gente também consegue adicionar o link. Reparem que o link está colado na imagem. Para eu fazer que ele não fique colado, eu posso adicionar aqui uma tag BR no finalzinho da imagem, que ele vai dar uma quebra de linha para mim, para não ficar coladinho. E assim a gente conseguiu utilizar todas as tags que eram necessárias na nossa atividade 1. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma parte? Pode falar, Josué. Pablo, não é bem uma dúvida, mas é que eu não tô entendendo a aula. Tipo, a aula mudou? Na verdade, essa é uma aula que a gente vai revisar todo o conteúdo. Aí Ah, tá. vai revisar o conteúdo e resolvendo todas as atividades. Aí vocês vão conseguir rever desde a primeira aula e vai ver como que é para ser resolvido cada atividade. Alguém ficou com uma dúvida na atividade 1? Gostaria que eu explicasse alguma coisa? Não precisa ficar com vergonha de perguntar, gente. Não saber não é o problema. O problema é você ficar com dúvida e não perguntar. Aí que aí você não vai saber de nenhuma forma. Eu vou passar para a próxima atividade, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar. Não tem problema, eu vou responder, tá? E no mais é isso. Vou criar aqui a atividade 2, então. Vou vir aqui no nosso Google Classroom, tá? Tem uma atividade 2. Eu vou clicar nela. Beleza. O que tem na atividade? A atividade pergunta para que serve o CSS. Como já foi mencionado antes, o CSS é uma linguagem de estilização que a gente utiliza para estilizar o nosso HTML. A gente consegue definir tamanho das palavras, definir a fonte do meu texto, definir a cor da minha letra, definir a cor de fundo e etc. Como que eu posso adicionar o CSS em uma página do HTML? Eu consigo adicionar o CSS na minha página do HTML utilizando a tag style e a tag link, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Essa atividade é uma atividade que a gente já fez em sala. Se alguém tiver em dúvida ainda sobre como fazer, pode me chamar depois da aula, tá? Que aí eu mando uma solução para vocês entenderem como que funciona a atividade. Então, eu vou resolver essa atividade 2 aqui, porque ela é a atividade que eu não fiz em aula. Eu vou aproveitar todo o texto que eu fiz na página 1, porque aqui falava que você pode estilizar a página que foi feita no exercício 1. Eu vou aproveitar para não ter que criar uma nova página, né, com um novo conteúdo.
Eu vou clicar aqui com o botão direito e Open with Live serve para abrir. É a mesma página da atividade 1, porém agora eu vou adicionar a estilização. Nessa atividade 1, eu tinha falado com vocês para me mandar o arquivo. Opa, pode perguntar. Na atividade de cima, que era para colocar cada palavra em um canto da tela, nela eu fiquei com dúvida. Eu não consegui colocar cada uma em um cantinho. Beleza. Tem uma resolução dela, aí eu vou enviar para você depois, beleza? Vou enviar até lá no grupo, para vocês entenderem como que funciona. Pode ser? Pode ser. Eu vou seguir com essa estilização aqui, porque nessa a gente consegue ver várias propriedades do HTML. Vou adicionar a tag Style, para conseguir estilizar a minha página. Aí aqui, o primeiro, ele pede, faça com que as tags H1, H2 e P estejam em branco. Então, eu vou criar uma propriedade do CSS, tá? Lembra, eu sempre escrevo o nome do meu seletor, abro chaves e fecho chaves. E aqui dentro, eu vou colocar uma propriedade, por exemplo, vai ser a color, que é a cor de texto, e eu vou colocar um valor. Eu vou colocar como branco e ponto e vírgula. Assim eu defini uma propriedade. Como é que ele pediu para eu fazer isso com a tag H1, H2 e P? Aí eu vou adicionar aqui H2 e P. Se eu for vir no meu site, repara o seguinte, não tem nenhum conteúdo visível, mas quando eu estou passando o meu mouse aqui, ó, ele está mostrando que tem alguma coisa. Se eu selecionar tudo, ele vai aparecer o conteúdo para mim. O conteúdo não está visível porque a cor da minha fonte é a mesma cor de fundo. Então, eu preciso mudar a cor de fundo para ele estar visível. Na segunda parte, ele pede para deixar a tag H1 centralizada. Então, vou vir aqui H1, Text Align, e vou colocar Center. Text Align é a propriedade de alinhamento de texto, e Center é a propriedade para que ele esteja alinhado ao centro. Se eu passar o mouse aqui, o meu título vai estar ao centro. Se alguém tiver em dúvida em qualquer parte, pode me perguntar, tá? Depois de alinhar o título ao centro, o terceiro ele pede fazer com que a tag P esteja justificado. Então, eu venho aqui na tag P e digito text align e coloco a propriedade de justificado. E também tem que possuir uma borda sólida e branca. Como que eu adiciono uma borda? Eu uso a propriedade border. Dentro do border, eu preciso definir a espessura da minha borda, se eu quero que ela seja mais fina ou mais grossa. Mais fina é o número mais próximo de zero e mais grossa é o maior número possível. Eu vou colocar uma aqui de 2 pixels, que vai ser o suficiente. Vou colocar a borda sólida, que é como pediu. Eu utilizo a palavra solid e eu defino uma cor, que é branco. Depois, ele pede para alterar o estilo da tag HTML e colocar a cor branca. Então, eu vou digitar aqui HTML, que eu vou adicionar uma propriedade sobre a tag HTML, e eu vou mudar a cor de fundo, que é a propriedade background color. Dentro dela, o exercício já tem forma a cor, que a cor é silver. Eu vou digitar aqui, silver, e vou salvar. Se eu voltar na minha página, ela já está toda cinza, eu consigo ver a borda que eu criei branca, e eu consigo ver também o título, e o segundo título, e etc. Agora, ele pede também que depois que eu colocar uma cor de fundo para silver, eu adicionar um preenchimento de 10 pixels. Vou adicionar aqui o preenchimento utilizando a propriedade padding e digitar aqui 10px e vou salvar. Reparem que agora eu tenho um espacinho na esquerda, um espacinho na direita, não está bem visível, mas eu também tenho um espaço em cima e um espaço aqui embaixo.
Depois que eu adicionei o preenchimento, ele pediu nessa parte 5, na tag body, deixa o fundo preto e também faça com que tenha uma borda sólida e branca. E também coloque um preenchimento de 10 pixels. Vou vir aqui, vou adicionar o seletor body, vou adicionar uma cor de fundo com a propriedade background color e colocar como black, para o fundo ficar preto. Repara o seguinte, a minha tag body, ela está basicamente aqui, ó, sobre todo o conteúdo do meu texto. Como aqui não tem conteúdo, ele está na formatação da tag HTML. Mas o resultado ainda não está igual ao que eu mostrei para vocês, porque eu ainda não apliquei todas as propriedades. Ele pede também para colocar um preenchimento, pede de 10 pixels. Se eu salvar, ó, agora eu vou ter um espacinho dentro da minha tag body e eu já consigo ler melhor, enxergar melhor. Depois também pede para adicionar uma borda branca. Então, eu vou digitar aqui border, 2px, solid e white, para ficar uma borda branca. E agora eu tenho a minha bordinha branca ao redor da minha tag body. No finalzinho, nessa parte 6 aqui, pede para deixar a tag A vermelha e posicionar ela dentro da body. Para eu deixar ela aqui no finalzinho. Como ela já está aqui para mim no final do meu site, eu vou só adicionar uma propriedade de float nela para ela flutuar e ficar à direita. Eu vou usar aqui um A, float right, que é para ficar flutuando à direita, e vou salvar. Agora, ele está salvando à direita. Aconteceu que o float, ele faz o seu elemento não ocupar espaço embaixo. Aí acabou que o meu documento, ele acaba antes do finalzinho da tag A. Para que a tag A não fique assim por fora do documento, eu posso adicionar aqui uma tag BR, só para dar uma quebra de linha e ocupar uma linha embaixo. Aí o meu título ele fica aqui embaixo, visível. Agora eu vou deixar o meu link vermelho com a propriedade color. Eu vou colocar color red para ficar vermelho e pronto. Já tem um resultado esperado. Meu link está vermelho e está no cantinho. Aí o resultado do meu site está igualzinho o que eu coloquei aqui. A única diferença é a imagem. Alguém ficou com dúvida em alguma parte? Gostaria de perguntar? Você pode mostrar de novo como você colocou a imagem no Visual Studio Code? Você está falando de adicionar a tag de imagem e depois o link? Isso. Posso sim. Eu peguei esse link aqui, ó, vou fazer do zero aqui. Eu fui no Google, pesquisei por imagens, eu cliquei na imagem que eu achei bacana, cliquei sobre a imagem e cliquei em copiar link de imagem. Como eu copiei o link dela, para saber se o link dela funciona, eu vou clicar aqui no maisinho e vou dar um Ctrl V na página do Google. Como ele carregou a imagem, esse link, essa imagem vai funcionar na minha página. Para adicionar essa imagem, eu posso adicionar aqui a tag img. Dentro dela, eu preciso passar um atributo, que é onde está essa imagem, que é o src, e copiar o link dela aqui dentro. Se eu salvar, a minha imagem já aparece aqui para mim. Aí eu posso adicionar aqui também um ALT, que vai só informar uma descrição dessa imagem. Vou falar imagem de um pássaro. E pronto. Já tem a minha imagem. Aí, como eu tirar a tag BR daqui, ó, o meu link ele vai ficar coladinho. Aí eu vou só adicionar de novo. O meu link está posicionado. Foi muito rápido a minha explicação? Não, eu entendi.
Eu não sabia que poderia pôr HTML. Pode sim, justamente foi isso que eu tinha indicado aqui para vocês, para editar a própria tag HTML, porque afinal de contas, ela é uma tag que está aqui, ó. Ela está sobre a tag body e dentro da tag HTML eu tenho a tag body, então eu consigo editar ela também. Beleza. Agora sim a gente já resolveu nossa atividade 2. Logo, logo eu envio o link eu vou postar no repositório e vou enviar o link para vocês. Agora que a gente viu a atividade 2, a atividade 3 é a atividade de publicar um site no GitHub. Para a gente ganhar tempo, eu já vou pular para a atividade 4 e depois a gente faz a 5. A gente faz a 4 e a 5, resolve elas. Depois que resolver, a gente volta e faz essa atividade 3 de como publicar o site no GitHub. Vou pular então aqui para a atividade 4. Beleza. Nessa atividade 4, eu deixei todas as orientações dentro do arquivo, dentro do atividade 4. Dentro do Forms ele não tem nenhuma instrução, porque eu coloquei todas aqui no próprio Classroom. Aí eu falei, para poder criar uma página, né, e estilizar ela, e colocar algumas informações como se fosse um jornal mesmo. Aí você, para organizar a página, com os arquivos .css, e para importar esse CSS dentro do HTML. Aí toda imagem é interessante que ela tenha um título, um texto, uma imagem e um link, e esse link ele vai apontar para a fonte da minha notícia. Então vamos construir isso junto. Vou digitar aqui, vou abrir a página primeiro, né? Vou digitar aqui HTML5 para poder criar a estrutura básica da minha parte. Como título, vou colocar aqui a atividade 4. Ele não carregou direito por algum motivo. Belezinha, agora carregou. Então vamos lá. Primeiro, eu vou lembrar um pouco. Eu tinha lembrado com o pessoal um pouquinho sobre IDs e classes. Eu vou construir a página de notícias e depois eu vou rever essa questão de IDs e classes estilizando essa própria página de notícias. Primeiro, eu vou criar uma div, tá? A tag de div é uma tag que a gente chama de container. O que é um container? Um container é onde você pode guardar coisas, armazenar coisas. E dentro desse container, eu vou colocar outras coisas dentro dele. Essas outras coisas, o que serão? Serão alguns elementos do HTML que eu vou querer agrupar. Eu vou colocar aqui como título, H1, colocar aqui notícias. Esse div, não vou deixar até então sem estilização. E vou adicionar também um título da minha notícia. Como eu já tenho um H1, eu vou adicionar um H2 para o título da minha notícia. Eu posso adicionar aqui parágrafos para minha notícia, né?
Aqui eu posso adicionar quantos parágrafos eu quiser, porque já que está dentro da minha div, se eu adicionar 20 parágrafos, ele vai manter a mesma estilização e vai continuar mantendo meu site organizado. Então não importa se eu colocar um parágrafo ou vários, a estilização vai permanecer. Vou colocar também uma imagem e um link. Nessa atividade, eu dei a ideia para vocês pegarem uma notícia da internet e colocar aqui. No caso, seria no mínimo umas 4 notícias e criar a quinta notícia de vocês. A quinta notícia, vocês podem criar igual vocês criaram na atividade 1. Agora, já essa nova notícia, já as outras notícias, né? Pode digitar aqui no Google Notícias. Aí eu vou entrar, sei lá, no G1 e vou pegar qualquer notícia que tiver aqui só para exemplificar para vocês. Tem essa notícia aqui, ó, sobre o frio de São Paulo. Reparem, a notícia no site do G1, ela possui um título, então eu vou copiar esse título. Eu vou só aproveitar que tá, para não apagar isso aqui, eu vou criar uma nova notícia. Vou copiar o título dela. Copiei o título da notícia aqui na minha página. Ela já tem o título. Vou pegar um parágrafo nela. Esse parágrafo daqui. Adicionei um parágrafo. Vamos lá. Posso adicionar esse parágrafo daqui também. E vou adicionar esse daqui também. Eu não vou adicionar todos, senão vai ficar... Vamos perder muito tempo com isso. Eu vou adicionar só 3 parágrafos. E aqui na minha tag A, eu vou escrever, por exemplo, fonte da notícia. Eu vou colocar aqui o href, né, informando onde está a notícia, e eu vou copiar esse link aqui, ó, para colocar na minha notícia. Aí aqui no meu site eu já tenho um título e parágrafos dessa notícia e também o link. Aí, para minha notícia ficar completa, eu vou pegar uma imagenzinha que tiver aqui, ó. Vou clicar com o botão direito sobre essa imagem. Vou clicar aqui, ó, copiar a imagem. Vou copiar no navegador para ver se essa imagem vai funcionar. Ela vai, então eu vou só copiar, criar uma tag img. Dentro da tag img, lembra que o atributo da imagem tem que ser o src, que é o link. Vou dar o Ctrl V. Vou adicionar uma descrição dela também. É imagem sobre o frio de São Paulo. Beleza. Agora a gente já criou uma notícia, ela tem um título, tem parágrafos, tem uma imagem e também tem uma fonte da notícia, que se o usuário clicar, ele vai poder ver a notícia no próprio site. Agora, acontece o seguinte, a minha página não tem nenhuma estilização. Seria interessante eu adicionar uma estilização nela para que eu consiga vê-la melhor, né? Conseguir o usuário ver de uma forma mais bonita. Eu vou adicionar aqui a tag style só para poder exemplificar para vocês essa questão de classes e IDs. As classes e IDs é como se eu criasse um seletor para que eu possa adicionar em qualquer tag que eu quiser que vai sobrescrever a propriedade de um determinado seletor. Como assim?
por exemplo, se eu quisesse editar só esse parágrafo 2 aqui, eu quero deixar só o parágrafo 2 vermelho, e eu viesse aqui, colocasse P, color, e digitasse red, repara, ó, que todos os parágrafos da minha notícia ficaram vermelhos. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que esse parágrafo, que todos os parágrafos estejam vermelhos. Eu quero só o segundo. Como é que eu posso mudar isso? Eu posso adicionar um identificador nesse parágrafo, né, com o atributo ID. Eu coloco ID igual e aspas duplo, aspas duplo. Dentro do aspas duplo, eu posso definir um nome para o meu identificador. Eu vou chamar ele de parágrafo vermelho. Aí eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma colinha aqui para vocês. Vou colocar aqui, usa-se hashtag quando queremos selecionar um ID. Eu vou colocar aqui hashtag o nome do meu ID, parágrafo menos vermelho, quando queremos selecionar. Usa-se hashtag nome do ID quando queremos selecionar. Aí nota o seguinte, eu adicionei o ID vermelho só nessa tag de parágrafo. Então, só ela ficou vermelho. Mas se eu adicionasse esse ID, vou copiar aqui, e adicionasse em outra tag de P, esse outro texto também ficaria vermelho, porque o mesmo identificador que eu coloquei em um parágrafo, eu coloquei em outro. E essa é a vantagem de eu utilizar identificadores e classes, porque se eu quiser, por exemplo, criar uma propriedade que eu só quero que seja executada em determinadas partes do meu texto, eu posso utilizar os identificadores e classes. Mas o identificador ele não é ideal para quando eu quero adicionar essa propriedade em vários textos. Se eu quero adicionar em vários, eu preciso utilizar uma classe. Vou criar aqui o class. Eu vou chamar ela de parágrafo azul. E quando eu quero referenciar uma classe, eu tenho que usar o ponto. Então, usa-se ponto nome da classe quando queremos selecionar uma classe. Aí eu vou digitar aqui, ó, ponto parágrafo azul, quando eu quiser selecionar um azul, e vou colocar aqui a propriedade para o texto dele ficar azul, ó. Blue. É que repare, eu coloquei a propriedade parágrafo azul nele, então ele ficou azul. Detalhe, o nome que eu quiser aqui, ó, não vai influenciar na tag que eu for usar, não. Porque se eu colocar essa class, parágrafo azul, no título dessa notícia, o título dela também vai ficar azul. E assim, e essa é a principal vantagem de a gente usar a classe e é o motivo da gente usar, para quando a gente for querer que determinados elementos tenham essa estilização. Quem estava com dúvidas em ID e classes, deu para esclarecer ou ainda está confuso? Pode falar, Josué. Então, qual que é a diferença do ID e classe? Porque eles fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Só que é o seguinte, o ID, eu utilizo ele uma vez só, beleza? O ideal é que eu utilize ele uma vez só, porque quando você for usar o JavaScript e querer mexer dinamicamente em algum desses elementos, você vai utilizar pelo ID. A classe é quando você quer colocar em mais de um elemento. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei a classe nesse parágrafo e nesse título. Aí, a minha estilização saiu nos dois. Se você colocar o ID em vários lugares,
quem estiver vendo o seu site não vai ver erro nenhum. Mas se você for executar algum script, alguma coisa assim, provavelmente vai dar erro, porque você usou IDs em 2 lugares. E o ID, o essencial é que você use em só um lugar. A diferença é só essa. Se você errar nas atividades, não tem problema. A gente não vai tirar ponto por causa disso, não. No mais, é só essa a diferença mesmo. Deu para entender? Deu para entender, obrigado. Alguém ainda tem mais alguma dificuldade com IDs e classes? Que eu poderia explicar de alguma outra forma. Bom, pode falar, José. Tá, só mais uma perguntinha mesmo. Eu posso colocar ID ou classe dentro do div? Pode sim. E, inclusive, é isso que a gente vai fazer agora. Ah, tá. Então, eu vou só aumentar aqui rapidinho. Aqui a gente tem uma notícia e aqui a gente tem outra. Eu vou fazer o seguinte. Como tem várias notícias, eu vou criar uma classe que chama notícia. Eu vou criar a class notícia. E vou colocar essa classe de notícia em todas as notícias que eu tiver. Para melhorar a visualização das minhas notícias e visualizar como que é interessante eu adicionar estilização e divs, eu vou multiplicar essas divs aqui. Eu vou colar várias no meu site. Beleza, criei várias notícias, ó. Só que ainda está tudo muito confuso. Se o meu usuário estiver passando e for uma notícia diferente, às vezes ele pode entender que é a mesma notícia. Então é interessante eu organizar isso em classes diferentes e organizar de alguma forma, estilizar de alguma forma que o meu usuário entenda que é uma notícia diferente. Outra modificação que é interessante a gente fazer é criar uma div por fora e nessa div eu agrupar todas as informações, todas as notícias. E eu também dar um ID para essa div de notícias. Aqui eu selecionei todas as notícias, porque eu vou dar um tab para ele dar uma tabulação e eu entender, ó, que todas as notícias estão dentro dessas duas tags div aqui, ó, esse fecha div e esse abre div. Aí eu vou colocar um ID aqui, que vou chamar ele de notícias. Pronto. A atividade pedia para a gente adicionar a estilização com uma tag de link. Eu vou deixar esse style aqui só para vocês lembrarem, tá? Para ter essa colinha. E vou adicionar aqui a tag de link. Vou digitar link, colocar uma barra aqui, porque é uma tag que não tem tag de fechamento. De atributo, a gente coloca o rel para informar o tipo de arquivo que esse arquivo vai fazer. Como é um CSS, vou colocar styles hit. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui, tá? Sempre quando vocês forem importar um link, vocês podem pegar um exemplozinho de um site que vocês já fizeram para adicionar. A gente não vê problema nisso não, porque é coisa que vocês vão dar Ctrl+C e Ctrl+V sempre, e uma hora vocês vão acabar decorando como é que usa isso. Depois de colocar o rel, eu vou colocar href para informar onde é que está meu arquivo de utilização. E para manter a minha estilização organizada, eu vou adicionar aqui uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo que chama atividade 4.css. Dentro do meu href, se eu digitar aqui css barra, aí ele vai informar o arquivo que tem ali dentro, atividade 4.css. Vou clicar nele e o meu arquivo ele já está adicionado dentro do meu HTML. Agora, eu posso simplesmente estilizar toda a minha página de notícias. Então, vamos deixar essa página estilizada. Vamos deixar ela mais bonitinha. Primeiro,
eu vou mexer nesse ID de notícias. Para mexer no ID, eu uso hashtag e o nome do ID. Aquele ID chama notícias. Vou colocar o fundo, por exemplo, cinza. Aí reparem que agora, ó, todo o meu fundo ficou cinza. E eu já consigo enxergar melhor aonde que tá as minhas notícias no meu site. Dentro de cada notícia, que é uma classe, eu vou estilizar dentro delas para que meu usuário consiga entender quando eu troquei de notícia. Para fazer isso, eu vou adicionar uma linha, uma linhazinha de borda, somente na parte de baixo. Para isso, eu posso fazer um border menos bottom. Aí aqui eu vou definir minha borda como 1 pixel, uma borda fininha, sólida e uma borda preta. Então, no final de cada notícia, ó, agora eu vou ter uma linha. Aí o meu leitor ele vai conseguir entender onde termina cada linha. Para ficar mais bonitinho, eu também posso adicionar um preenchimento aqui, ó. Colocar um preenchimento de uns 20 pixels. Aí agora eu vou ter um espacinho em cima, na esquerda, na direita e embaixo. Como a minha imagem ela tem um tamanho fixo, acabou que aqui, ó, ela ficou maior que a minha página. Mas até então não tem problema não. Para o meu usuário, eu poderia estilizar a imagem para ela ficar mais, para ela caber ali e ficar bonitinho. No momento eu não vou fazer essa estilização porque a gente precisa fazer outras atividades. Mas para atividades futuras eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue corrigir isso. E até porque se eu também aumentar aqui, ó, a minha imagem ela não vai ficar tão grande assim não, ó. Aí eu vou conseguir ver a notícia. Aí para o link não ficar coladinho aqui também, eu posso adicionar um BR para fazer uma quebra de linha e eu corrijo isso. Eu vou também centralizar meus títulos, né? H1 Text Align Center e H2 Text Align Center. Eu adicionei todos, eu estilizei todos os meus títulos para que todos ficassem no centro. Agora na minha página todos os títulos estão no centro. Se eu for até o final da minha página, vai ter um problema. Tem esse tracinho aqui no fundo, não ficou muito legal. Como que eu posso corrigir isso? Eu posso criar um ID para a minha última notícia, né? Criar aqui ID e chamar ele de última notícia. E no meu CSS, eu vou modificar só esse ID, ó, chamar aqui de última notícia. Aí falar border none. E aí, só na minha última notícia, que é essa notícia daqui, ó, eu não vou ter essa borda final aqui, ó. Olha que interessante. Se eu utilizar o ID, eu aplico minha propriedade de só um elemento. Então, eu coloquei um ID só na última notícia para tirar essa borda aqui do fundinho. Aí, só assim, eu consegui editar minha notícia. Aí, agora, tem também mais um problema. Repara que eu não coloquei esse espaçamento aqui, ó, na esquerda nem na direita. Como eu falei com vocês uma vez, o meu CSS define algumas propriedades automaticamente. Para eu resetar isso aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar asterisco. Eu colocar esse asterisco significa que eu estou selecionando todas as tags. Aí eu vou vir aqui, ó, e todas as tags, vou colocar uma margem de 0. Agora, ele removeu a margem de todas as minhas tags. Então, eu não tenho nenhuma margem padrão em todas as tags. Aí, reparem o que aconteceu. Eu não tenho a margem dos lados. Meu texto, ele não tem uma margem separando os parágrafos. E está tudo coladinho.
Aí agora eu posso sobrescrever essa propriedade que eu acabei de resetar em qualquer canto. Aí eu posso vir aqui, ó, para corrigir essa questão do texto colado, posso colocar P, margem, colocar margem bottom, que é uma margem que eu vou colocar embaixo, e vou colocar, por exemplo, 10 pixels. E agora pronto, eu tenho uma margem nos meus parágrafos. Também vou justificar meu texto. Com o text align. E vou colocar aqui, ó, justificado. Agora meu texto ele vai ficar mais interessante de ler, porque agora está justificado. Aí essa é a ideia de vocês utilizarem para construir essa página de notícias. Daqui a pouco eu vou postar lá no Git. Aí se vocês quiserem ter uma ideia, aí vocês podem vir aqui e dar uma olhadinha nela. Aí não precisa construir dessa forma, não. Vocês podem escolher a forma que vão utilizar a página de vocês. Ficou alguma dúvida na construção dessa página? Ou pode perguntar, José. Você quer perguntar alguma coisa? Meu fone bugou de novo, foi mal. Bom, Tranquilo. foi mal toda hora tá perguntando, é só pra tirar dúvida mesmo e não sofrer mais, né? Não, por mim você pode Então, perguntar até 1000 vezes se você quiser. Perguntar não tem problema, tá? Se você perguntar 1000 vezes, eu vou te responder 1000 vezes. Não ligo de vocês ficarem perguntando, tá? Pode me perguntar no meu privado no WhatsApp, pode perguntar no Google Classroom, por e-mail. Vou responder em qualquer canto, porque eu quero que vocês aprendam. E as dúvidas, às vezes, de vocês é coisa bobinha, a gente consegue retirar essa dúvida. Pode perguntar aí o que você quer saber. então, eu posso usar o ID mais de uma vez, desde que seja dentro da div? Mais de uma vez, assim, o ID, quando o navegador lê a sua página, ele não lê por onde está o seu ID, ele lê quantos IDs, qual é o ID que está na sua página, o nome dele. Se você colocar mais de um ID com o mesmo nome, vai ser ruim para a sua página. Você pode usar, vai funcionar, mas não é o ideal. O ideal é que, se você for repetir uma configuração, utilizar uma classe. Se a sua configuração não for repetir, você usa um ID. É igual o que eu fiz aqui no finalzinho, ó. Eu precisava tirar a borda só da última notícia, aí eu criei um ID só para essa última notícia. Só para não ter a bordinha aqui no final e ela ficar diferente das outras. Entendeu? Ah, belezinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com medo de perguntar, não, que eu respondo. Essa é a atividade, tá? Vocês podem tomar como base esse arquivo que eu vou postar no repositório e enviar para vocês. Agora a gente já fez a atividade 1, a 2 e a 4. A minha dúvida maior tem sido com o GitHub. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplozinho desse GitHub. Aí você consegue tirar a dúvida sobre ele. Belezinha? Beleza. Eu só vou construir uma última página aqui, ó, que é da atividade 5. A atividade 6, ela é bem tranquila. Como eu falei com vocês, as animações, eu não vou cobrar de vocês saberem fazer animações. Mas se vocês quiserem, eu já deixei, eu só ensinei para, se vocês quiserem usar no site de vocês, vocês sabem como usar. E no trabalho final, usar uma animação conta como ponto extra. Então não precisa se preocupar muito com essa parte de animação, de não saber como funciona, não. Agora vamos para a atividade 5. O que eu pedi na atividade 5? Eu falei que agora que a gente aprendeu a construir um site completo, que a gente tinha aprendido
a construir na aula 5. Qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada lá. Aí eu pedi para vocês construir um site completo sobre o que você quiser. Pode ser sobre notícia, com vídeos do YouTube, sobre jogos, etc. Eu compartilhei com vocês. Eu compartilhei com vocês esse site daqui, ó. E na nossa última aula a gente aprendeu como é que constrói esse site por completo. Aí eu ensinei como que fazia para colocar um joguinho de outro site dentro do meu, como colocar outro site dentro do meu site, como que eu consigo colocar o Google Maps dentro do meu site, como que eu consigo colocar um vídeo do YouTube e reproduzir dentro do meu site. Aí vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Pode fazer um site sobre vídeos do YouTube, sobre lugares no Google Maps, sobre notícias, sobre jogos que vocês acharem legais. Eu coloquei até o link, ó, do site que eu usei, que eu consegui importar o jogo. Aí, se vocês tiverem dificuldade em como importar o jogo, vocês podem rever a aula 4, que eu deixei tudo lá para vocês tirarem essa dúvida. Então, eu vou criar aqui, ó, o meu index.html. Essa vai ser a página principal do meu GitHub. Vou digitar aqui HTML 2.5 para ele construir toda a minha página. Na aula 5, eu tinha comentado com você sobre listas e tags semânticas. As listas eu utilizo quando eu quero listar algum conteúdo. Por exemplo, quero listar ingredientes, listar determinadas áreas do meu site e etc. Eu possuo listas que são ordenadas, que é o Ordered List. Eu utilizo a tag OL para usar essas listas. E para eu criar um elemento de uma lista, eu posso usar a tag LI. Aí, se eu adicionar várias LIs, eu adiciono vários elementos nessa lista. Eu adicionei 3, aí adicionei 3 elementos. Se eu quiser adicionar alguma coisa aqui, eu posso colocar elemento 1. Vou colocar aqui elemento 2. Elemento 3. Aí eu coloco aqui, ó, eu posso listar. Se eu quero que a minha lista não seja ordenada, que eu não preciso ter essa contagem aqui para mim, ó, eu posso usar uma UL. No mais, é só isso. Normalmente, é mais para isso que a gente utiliza as listas. Uma aplicação da utilização das listas são criar barras de navegação, que eu vou mostrar para vocês uma forma fácil de vocês criarem os menuzinhos de vocês. E na última aula, que é a aula 5, eu tinha falado com vocês também sobre tags semânticas, como que as tags semânticas funcionam. Quando vocês digitam tags semânticas no Google e vão em imagens, ele mostra formas de você organizar o site. Aí, por exemplo, eu posso usar a tag de header no comecinho do meu site para especificar o cabeçalho. Eu posso colocar a tag nav depois para colocar o menu de navegação no meu site. Posso colocar um rodapé, e etc. Se vocês não souberem usar as tags semânticas e dividirem os cantos do site de vocês tudo com div, igual tá aqui, ó. Vai ser mais fácil eu abrir aqui. Se vocês não souberem utilizar as tags semânticas e criar vários divs igual aqui, ó, a gente não vai tirar ponto, porque não tem problema vocês não saber utilizar essas tags e o melhor usar para usar. A gente só deixa ensinado porque se caso vocês conseguiram um emprego na área, aí vocês já vão conseguir saber como é que usa isso. Aí a tag de footer a gente usa para o cabeçalho, o aside é um menu flutuante, a header é o cabeçalho, o section é onde eu quero listar seções do meu site, e etc. Se tiver com muita dificuldade, não tem problema. Não é um conteúdo que a gente cobra muito, nem algo que vai tirar ponto de vocês.
Agora eu vou construir com vocês um menuzinho de navegação. Dentro dessa página da aula 5, eu possuo aqui, ó, se eu digitar Ctrl U, ou se eu clicar na página e clicar fonte da página de exibição, vai abrir essa telinha aqui para mim, mostrando todo o HTML da minha página. Vocês podem ver aqui, ó, onde que está a tag header e nave, e pode copiar tudo isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como que vocês podem montar um menuzinho. Vou salvar aqui, tá? Coloquei umas opções no meu menu. E eu também preciso adicionar uma estilização para isso. Eu vou ensinar para vocês uma forma muito simples de vocês adicionarem o menu no site de vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa tag link importando CSS.